Olá, boa noite, tudo bem? Aqui quem fala é Pedro Elias Pribanite e agora eu vou fazer minha apresentação do meu trabalho final de inteligência artificial. Eu decidi utilizar como o tema do meu banco de dados, utilizado no meu projeto, é o estresse enfrentado pelos alunos, em que os atributos utilizados dentro desse banco de dados são o tipo de estudante, a quantidade que determinado aluno dorme, a quantidade de horas que o aluno estuda, a quantidade de horas que esse aluno está nas redes sociais, a quantidade de horas que ele participa de sala de aula, de coisas acadêmicas, o nível de pressão dos exames, o nível de suporte familiar e se o aluno está estressado ou não. Aqui, como categorizado como 0 e 1, em que 0 é o aluno não está estressado e 1 está estressado. O método que eu utilizei para fazer a validação dos meus dados foi utilizando o Cross Validation, em que eu dividi o meu banco de dados em 10 partes, em que 9 dessas 10 partes eu vou utilizar para treinar a minha inteligência artificial, treinar ela de diversas formas possíveis e utilizar o último pedaço que eu não utilizei para treinar, para poder testar se o meu, tre se o, que o meu treino que eu realizei foi eficaz ou não. E aí eu vou acabar trocando esse método com os outros pedaços seguintes, ou seja, o primeiro pedaço que eu utilizei para poder eu testar, agora entra na parte de treino e o seguinte pedaço eu vou utilizar como teste. E assim por diante, até que a minha inteligência artificial acabe realmente aprendendo como lidar com esses dados. Porque essa forma de validação previne a inteligência artificial decore os resultados e dê uma resposta já pronta que ela sabe que vai satisfazer o problema. Dessa forma de validação cruzada, a inteligência artificial vai conseguir realmente aprender e vai dar um resultado coeso conforme que foi treinado. O primeiro algoritmo que eu utilizei para poder treinar minha inteligência artificial foi a árvore de decisão, em que a gente vai criar uma árvore que vai criar como se fosse regras e padrões que a inteligência artificial conseguiu entender para poder melhor classificar as próximas instâncias que serão inseridas. Aqui eu também acabei criando essa árvore de decisão conforme os dados que eu acabei alimentando ela no meu banco de dados. A partir exatamente. Conforme o dado, ele vai escolher o caminho conforme cada atributo para poder escolher se o aluno vai determinar se o aluno vai estar estressado ou não. E para ele criar essa árvore de decisão, ele utilizou um cálculo de ganho de informação, em que ele vai utilizar o cálculo da entropia para ver qual atributo melhor favorece, qual é que tem mais, digamos, maior influência para poder decidir para qual local, direção classificar esse atributo. Por exemplo, aqui, o, a pressão de exames é o principal atributo a ser decidido. Depois vem a quantidade de horas que estudada, depois vem
a quantidade de horas que o aluno dormiu, depois vem o tipo de aluno, depois vem o suporte da família, depois vem a quantidade de tempo que ele fica nas redes sociais e depois e por último o atributo menos importante é o a, é a presença em, em atividades acadêmicas como a sala de aula e afins. O segundo algoritmo que eu utilizei no meu projeto foi o Naive Bayes, em que a inteligência artificial acaba utilizando de métodos probabilísticos para categorizar e classificar instâncias de alunos que acabam entrando na base de dados. Ou seja, a, a inteligência artificial, primeiramente, ele vai calcular a probabilidade de tal evento acontecer ou não. Por exemplo, vamos dizer a probabilidade do aluno estar estressado. Então, a gente vai primeiramente calcular a probabilidade de um aluno estar estressado. Depois a gente vai calcular um dos atributos, esse daqui, dado que o estresse aconteceu. Ou seja, a probabilidade da pressão de exames, dado que o estresse for verdadeiro. E a gente acaba multiplicando as probabilidades em sequência. Ou seja, a probabilidade do aluno estar estressado multiplicado pela probabilidade da pressão dos exames, dado que o aluno esteja estressado, depois multiplica a quantidade, as horas estudadas, dado que o aluno está estressado, depois multiplica pela quantidade de horas que ele dormiu, dado que ele está estressado, depois multiplica pela probabilidade do tipo de estudante, dado que que ele está estressado, depois multiplica pela probabilidade do suporte da família, dado que ele está estressado, depois multiplica pela probabilidade da quantidade de tempo em redes sociais, dado que ele está estressado, depois a probabilidade do attendance, dado que ele está estressado. Calculando essa probabilidade, a inteligência vai conseguir classificar se a nova instância de aluno vai conseguir pertence à classificação de estressado ou não. Tudo depende da probabilidade. Aí é que vem o nome do algoritmo, que é o Naive Bayes, porque ele acaba não é, analisando cada atributo independentemente. Ele não percebe que cada atributo pode ter uma relação com outra, ou seja, quanto, quanto maior a quantidade de tempo que o aluno está estudando, diminui a quantidade de horas que ele está dormindo e diminui também a quantidade de tempo que ele está em redes sociais. Ele não percebe isso, ele utiliza cada atributo, ele calcula cada atributo individualmente sem nenhum influenciando o outro. Por isso que ele se chama de naive. Agora eu vou analisar os resultados obtidos nos experimentos dos três algoritmos. Conforme analisando as acurácias da, da árvore de decisão, do Naive Bayes e do KNN, acabo percebendo que a acurácia da árvore de decisão é a maior, com 8,5 de acurácia. Depois, em segundo lugar, vem o Naive Bayes com 8,36, que é somente um pouco abaixo do árvore de decisão, mas mesmo assim a árvore de decisão ficou um pouco maior.
E por último vem o KNN com os 7 vizinhos, que é o fica 79,47. Para os caves, quando K é igual a 5 acaba sendo 78, acaba diminuindo um pouco mais, o que acaba se tornando bastante, uma diminuição significativa comparado com a árvore de decisão. Ou seja, esses três algoritmos, o que melhor se aplica seria a árvore de decisão. A gente também pode analisar a parte da precisão e o recall para ver a probabilidade em que esse algoritmo acerta se, se determinada instância é de uma se é estressado, e também o recall para a porcentagem de se a gente capturou todas as instâncias que são realmente de uma classe, ou seja, a gente não deixou de fora nenhum aluno que esteja estressado durante os testes.